Salve, salve galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta e vamos aqui falar sobre os jogos de playoff aí da última quinta-feira, do dia 20 de abril. Vamos falar aí de séries que estão, duas das três séries que foram jogadas aí nessa quinta-feira estão ficando disputadas, hein? O Warriors venceu em casa, né, como talvez alguns não esperavam por conta das circunstâncias do jogo, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas o Warriors venceu o Sacramento Kings, diminuiu a diferença aí para 2-1 na série, e o Phoenix Suns tirou um mando de quadra do Los Angeles Clippers, devolveu aí esse roubo de mando de quadra e também se tomou a dianteira aí na série e agora tá com 2-1. Já em Brooklyn, já em Nova York, Filipão, o Philadelphia 76ers abriu 3-0 e parece estar muito perto de uma varrida, de despachar o Brooklyn Nets para casa. Vamos falar sobre todas essas séries aí e mais. Mas antes a gente pede pra você, primeiro de tudo, pra assinar o canal do 3 Pontos e a Falta. Faltam o quê, Filipão? 100 pessoas? Menos de 100 pessoas, né? Pra gente chegar em 3 mil inscritos. Esse vídeo pode ser o vídeo que vai fazer a gente chegar lá, então a gente pede pra você assinar. Se você não assinou ainda, até pela primeira vez aqui no canal, assina o canal do 3 Pontos e a Falta para não perder nada dos playoffs da NBA. A gente tá comentando todos os jogos aqui. Então, se você tá acompanhando, se você quer ter aí análises aí todos os dias, assina que você não vai perder nada aqui com a gente. E óbvio, também curte o vídeo e deixa um comentário aqui, pô. Fala o que você tá achando aí desses jogos de playoffs aqui com a gente, com essa comunidade maravilhosa que está se formando aqui no 3 Pontos e a Falta. Filipão, vamos lá. A gente começa aqui com Golden State Warriors contra Sacramento Kings. O Warriors venceu por 114-97. Um Warriors que foi para o Chase Center cheio de dúvidas, né? Porque isso é um negócio que a gente acabou não conseguindo comentar, porque aconteceu depois que a gente publicou o nosso vídeo sobre o jogo 2, que foi a punição ao Draymond Green, né? Porque ele teve um... Bom, todo aquele lance dele com o Domantas Sabonis no jogo 2, enfim, a NBA interpretou aquilo como uma atitude antidesportiva e suspendeu o Draymond Green pelo jogo 3. Então ficou aquela dúvida, aquela interrogação sobre como que o Warriors ia atuar sem um de seus pilares defensivos e um de seus pilares como um todo, né? A gente sabe da importância do Draymond Green, né? Dentro do moral dessa equipe, enfim, é algo que a gente não precisa ficar relembrando também. Só que, cara, parece que o Draymond Green tava no espírito de cada um dos jogadores do Warriors, porque os caras correram, viu? Principalmente no Kevon Looney, né? Parece que ele jogou pelos dois, cara. Exatamente, o cara com 20 rebotes, ele simplesmente não deixou o garrafão desguarnecido em nenhum momento na partida, e foi um grande diferencial e ajudou ali, né, todos os outros jogadores que obviamente tiveram a pontuação que se espera, né? O Curry 36, o Wiggins 20, o Jordan Poole com 16 pontos, ou arrisco até dizer que o Jordan Poole finalmente apareceu nessa série, né? Depois de passar 2 jogos praticamente sumido. E o Warriors venceu com um placar até confortável, né? Apesar do jogo ter ficado bastante disputado ali no primeiro tempo. Como é que você viu isso aí? Sim, chegaram a abrir, se não me engano, 24 pontos de diferença, ou 23, e sequer nunca ficaram atrás do placar o jogo inteiro, mostra a dominância desses caras jogando em casa. E a pergunta que eu me fiz vendo o jogo inteiro ontem foi: por que esse time não consegue jogar assim fora de casa? É impressionante. A diferença na entrega, na concentração, na maneira como eles correm, como eles lutam, como eles brigam. E quando você joga com esse espírito, cara, ausências são muito bem supridas. E ajustes táticos são irrelevantes perto dessa vontade toda, dessa diferença de ímpeto, de raça. E o que a gente viu ontem, e foi, pra mim, o fator decisivo do jogo, mesmo sem o Draymond Green e mesmo sem o Gary Payton, que também, antes do jogo, foi notificado que ele não estaria disponível. Ou seja, sem talvez os melhores defensores desse time do Warriors, eles combateram fogo contra fogo, que foi a notícia que a gente teve antes do jogo, que em vez de colocar o Kuminga ou o Moody no time, no lugar do Draymond, o Steve Kerr colocou o Jordan Poole como titular. Então ele falou, cara, eu vou combater o melhor ataque da liga com o que eles têm de melhor.
que é justamente uma ofensiva imarcável. E deu muito certo. Com o pulo em quadra, eu achei que eles foram muito mais ágeis e espaçaram muito mais a quadra. E por ter esse time mais leve, na defesa eles conseguiram trazer esses jogadores do perímetro, quando precisava, rapidamente, para compor debaixo da cesta um muro, uma barreirinha de 3 jogadores, que sempre que o Kings penetrava, não conseguia fazer essas bandejas de modo mais tranquilo, e forçou o Kings a 15 turnovers. E por isso a gente viu como é que essa diferença de pontos cresceu tanto ao longo da partida. Mas eu achei incrível que o Golden State Warriors, mesmo assim, como eu falei, apesar dessa carência defensiva, seguraram o Kings, portanto, com essa tática, para 38% de quadra e 23% de 3. O Kings só teve 11 conversões de arremesso de 3 de 47 tentativas. E eu acho que por ter feito um trabalho tão impecável nesse aspecto específico, o fato de que eles próprios não tiveram a mão tão afiada ontem não pesou. E ainda assim, vencer de modo tão dominante. Destaque, como eu falei no começo do bloco, para o monstruoso Kevon Looney. Ele foi tão assim dominante que mesmo que o Warriors tivesse em as suas âncoras defensivas, o time não sentiu falta alguma deles. Foram só 4 pontos, mas como você falou, Bruno, foram 20 rebotes, sendo 9 ofensivos. 6 rebotes ofensivos só no primeiro tempo, ou seja, esse é o fator diferencial, né? Quando você tem esse cara com essa vontade toda, fazendo o trabalho sujo, sendo o único pivô de ofício disponível na rotação esse dia, é algo que não tem como você mensurar o tamanho, o impacto. E com todos esses rebotes ofensivos, que eu fiz questão de trazer, ele também foi crucial gerando segundas oportunidades para o Golden State Warriors. O Kevon Looney teve 9 assistências. Tirou proveito do fato que está rodeado dos melhores arremessadores da história da liga. E ele levantava a cabeça, pegava esse rebote ofensivo, passava para o perímetro com a quadra espaçada. O Golden State tirou muito proveito. Abriram vantagem, nunca tiveram que suar, porque dominaram por conta do ímpeto também do Steph Curry. Você mencionou os 36 pontos, 6 bolas de 3, mas ele foi né, ele foi mais 24. O Golden State liderou o Sacramento Kings por mais 24 pontos quando o Steph está em quadra, e ele tem sido uma tônica já desse time do Golden State a temporada inteira. O Steph tem sido muito importante defensivamente. Mas o mais legal foi que por todo essa concentração do elenco de suporte, mesmo quando ele não estava em quadra, que é algo que eles sofrem, eles foram positivos também. Crédito também pro Andrew Wiggins, por ter uma partida muito boa. Moses Moody vindo do banco, Bruno, contribuiu muito. E o DiVincenzo, para mim, fez um papel muito bom defensivamente também, com agressividade, vindo do banco. Cara, então é isso. O Warriors jogando desse jeito é o Warriors que a gente esperava ver nos playoffs. É o Warriors que a gente considerava, cara, não tem como apostar contra esses caras, e ontem eles mostraram por quê. Eu espero a mesma coisa no jogo 4 para ver, né, para criar um 2-2, empatar a série e ver se eles conseguem traduzir um pouquinho disso aí fora de casa, que vão precisar sim bater o time do Kings, que é muito bom jogando em Sacramento. Sim, eu acho que, acho que você resumiu muito bem tudo que eu imagino sobre essa série também. E o grande desafio mesmo é saber se eles vão fazer isso no jogo 5. E novamente fica o comentário, né? Provavelmente a série mais interessante de você assistir nesses playoffs da NBA, né? Está sendo Golden State Warriors e Sacramento Kings. Então, a gente segue com essa recomendação. Bom, vamos então agora, Filipão, passar para o próximo jogo aqui. Vamos falar de Phoenix Suns e Los Angeles Clippers. O Suns, cara, muita coisa interessante nesse jogo, hein? A gente viu mais uma vez ali. Primeiro de tudo, acho que é interessante falar do Clippers em si, né? Porque mais uma vez não pôde contar com Kawhi Leonard, né? Teve um entorse no joelho e vai para aquela situação de day-to-day, né? Ou seja, a equipe vai diariamente avaliar a situação de saúde do Kawhi para decidir se ele vai poder jogar ou não, mas nesse jogo 3 ele não pôde jogar. E aí a responsabilidade de pontuar, curiosamente, veio mais do banco, Filipão, né? Norman Powell com 42 pontos, Absurdo. Bones Highland com 20 pontos e Russell Westbrook
Brabo. Muito perto de um triplo-duplo. O Russell Westbrook, que a gente estava acostumado a ver ali dessas eras de MVP, apareceu pro jogo, mas nada disso conseguiu fazer com que o Clippers vencesse em casa, Filipão, porque do outro lado havia Devin Booker, cujos 45 pontos Loucura. mascaram, e aí a gente traz aqui, o Filipão vai trazer a análise diferencial dele aqui, que provavelmente eu sei que você não deve ter ouvido ainda. Esses 45 pontos, eles disfarçam o real impacto que ele teve no jogo, que foi o impacto defensivo, né, Filipão? Como é que foi isso aí? Exato, Brunão. Você falou tudo, cara. Eu concordo. E eu fiquei espantado assistindo a partida ontem pela vontade do Clippers. Acho que não faltou nem um pouco de ímpeto, de garra, de fé neles mesmo sem os dois melhores jogadores deles em quadra, né? E eu acho que só o torcedor do Suns não se sensibilizou com como que esses caras correram, marcaram, brigaram, deixaram a alma mesmo ali dentro da Crypto.com, né? Sem, de novo, as duas estrelas ao redor das quais o time foi construído, né? Que foram descansadas o ano inteiro para que pudessem chegar justamente nesse momento e entregar. E não aconteceu. Fica muito difícil. É impressionante. Né? E apesar de tudo, e eu vou falar de novo disso no final, depois da análise do jogo, mas apesar de tudo isso, Bruno, o Clippers só não venceu por detalhe. Eles chutaram 54% de quadra contra 48% do Suns e 43% de 3 contra só 37% do rival. Ou seja, um aproveitamento de quadra muito maior que, em condições normais, o time venceria completamente de modo tranquilo. Só que eles foram tão mais pilhados por essa vontade excessiva que eles tiveram mostrando o jogo inteiro, que acabaram sendo um pouco agressivos demais no garrafão e permitiram que o Suns fizesse 35 pontos de arremesso livre. Não tô equivocado. Caramba. O Suns foi pra linha de arremesso livre, Bruno, 46 vezes, cara. Um absurdo. Contra apenas 19 pontos do Clippers nessa área. Ou seja, se é um pouco mais equilibrado, como o jogo foi apertado ou decidido nos últimos minutos, o Clippers venceria, mesmo com o monstro Devin Booker, que você falou, 38 pontos. Ele teve 38 pontos no jogo 2 e 45 ontem, Bruno. Chutando 18 de 29 de quadra, 3 bolas de 3, 6 de 7 lances livres. E ele tem feito, curiosamente, uma média de 36 pontos nessa série, chutando impressionante 60% de quadra. 41% de 3, ou seja, o Devin Booker é literalmente imarcável essa série, por conta da presença do Kevin Durant, obviamente, que preocupa o Kawhi, e ele acaba sobrando, né, com menos marcação. Mas eu concordo contigo, o plus-minus dele foi só mais 3 ontem, e esse número engana muito, porque ele tem sido muito mais importante defensivamente do que esse número mostra. E quem tem assistido os jogos do Suns também percebe isso e vai concordar com a gente. Eu acho que ele tem sido um fator decisivo no aspecto defensivo, com a ausência, né, com a troca das âncoras defensivas desse time, Cameron Johnson, Mikal Bridges, Jay Crowder. Ele cresceu, e não é só de agora. Ele, em determinado momento da temporada, que ele foi líder de plus-minus da NBA inteira. Isso mostra como que ele incorporou isso no seu jogo e pode fazer diferença nos próximos anos. Mas, Bruno, para fechar, para mim a história do jogo é a ausência do Kawhi, né? E eu fico aqui pensando, cara, quando anunciaram a ausência dele, eu até falei com você, eu falei, cara, jogo 3. Muito estranho. Eles conseguiram roubar a mão de quadra lá em Phoenix. O jogo vai para Los Angeles, de frente pro seu torcedor, que aguentou o ano inteiro assistir esse time sem as estrelas, que não, peraí, ele tá sendo poupado. O Paul George tá sendo poupado. Vão chegar bem nos playoffs. E não foi disponível, não estava disponível. E eu não sei o que pensar do Kawhi mais, cara. Que quando ele tá em quadra, ele pra mim é top 5 hoje da NBA. Mas, cara, dá pra confiar nesse cara? O que os numa liga em que disponibilidade cada vez mais é um fator decisivo pra tudo, né? Porque a gente tem essa frequência de jogos gigante e cada vez mais isso até conta para desempenhos individuais, né? A gente vai ter, por exemplo, mudanças nas regras de votações para seleções da temporada e você tem uma elegibilidade mínima de jogos, vai ter que jogar um mínimo de jogos. Então, assim, realmente... Tá certíssimo. Eu acho que são medidas justamente para tentar
remediar um pouco situações como essa do Kawhi, cara. É muito estranho, cara. Não tem o que dizer. É muito estranho. E eu não tô nem dizendo aqui, cara. Eu não tô nem duvidando da lesão dele. Eu acho que acho que assim, eu tô assumindo que, cara, é inconcebível os caras descansarem o Kawhi no jogo 3 de playoff, né? Mas assim, se ele realmente tivesse tivesse lesionado, a outra questão é, cara, dá pra confiar na saúde desse cara? Dá pra investir um ano inteiro, uma temporada inteira, ano que vem, esperando que ele vai entregar nos playoffs pra ele não entregar de novo, pra ele se machucar, ou o Paul George se machucar de novo também. Se eu sou os donos do Clippers, eu fico a pulga atrás da orelha, Bruno. Porque, mas foi um jogo só, ele vai voltar no jogo 4. Mas perderam o mando de quadra de novo, que vocês conseguiram ganhar em Phoenix, de maneira tão suada. Cara, esse jogo pode ter sido o jogo decisivo da série. A gente não sabe, né? Porque se o Suns vai lá e ganha agora o jogo 4, meu querido, 3-1, voltando para a série para Arizona, já era. E todo esse planejamento, toda essa paciência que o Clippers teve com as suas estrelas, vai por terra. É complicado, Filipão. É complicado, a gente vai ficar de olho. Curiosamente, até esse jogo do Suns é um dos jogos que não vai ter um descanso de 2 dias, né? Porque eles já voltam a se enfrentar agora no sábado, né? E vamos ver, eu concordo 100% com você. Eu acho que essa estratégia do Clippers até agora não tá rendendo tanto. Bom, vamos falar aqui agora pra fechar o vídeo, Filipão, de Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers. Essa é uma das séries que parece que está se encaminhando para um fim, né? A gente já tá chegando aqui naquela inevitável marca do 3-0 que, bom, quando chega nesse ponto é praticamente sacramentado aí a decisão dessa série. O Sixers até, né, foi muito interessante, eu acho que pro Sixers essa vitória, e obviamente tem vários asteriscos aí no que eu vou falar, porque, bom, não é um time do Brooklyn Nets tão forte quanto ele já foi em outras temporadas, mas a gente viu um roteiro muito parecido com o de outras séries de playoff que o Sixers disputou, na qual eles começaram a ser dominados, né, e não pareciam ter uma resposta, ou não pareciam ter força de vontade para conseguir superar esses desafios. E superaram, né? Eu acho que se teve uma coisa que o Sixers mostrou nesse jogo foi resiliência. Resiliência de superar um jogo adverso, né? E teve ali o James Harden ejetado, enfim. Situação meio dramática ali no segundo tempo que conseguiu ser contornada mais uma vez. Embiid e Maxey foram os responsáveis por esse grande resultado, 102-97. E agora a gente vai para um jogo 4 aí com a expectativa de que o Sixers feche a conta, Filipão. Cara, quando a gente achou que essa série não podia entregar mais nada, eles vão lá e surpreendem a gente com o melhor jogo até agora. Jogo maluco, que teve de tudo. Sixers perdia, Bruno, por 5 pontos, faltando 2 minutos e 15. E ganhou. Harden e Claxton ejetados em lances que, pra mim, sequer mereciam falta técnica. Aliás, a arbitragem foi horrorosa ontem. E o lance em que, de fato, merecia ejeção, que foi a ejeção do Embiid, quando ele tentou... Quando ele tava no chão, o Claxton tentou fazer um step over, né? Ele tentou passar por cima dele, e ele levou isso como desaforo. Ele levou a perna, deu um chute na virilha do Claxton, pra dizer assim, né? Pra chamar de virilha. E esse era o lance que tinha que ter sido ejetado. Tinha que ter tido uma ejeção e não rolou. E foi determinante no final do jogo, e vou chegar lá, né? Brooklyn começou o jogo com a mesma tática que eles encerraram, né? Que eles tiveram muito sucesso no jogo 2, que é ir pro small ball. Eles colocaram o Royce O'Neal e o TJ Warren para jogar grandes minutagens. Eles abriram a quadra, passaram a quadra e obrigaram o Embiid a sair do garrafão e confiando que a bola deles ia cair. E caiu. Bridges, para mim, teve mais um grande jogo. 26 pontos com 4 bolas de 3. Dinwiddie com 20 pontos. Cam Johnson com 17. E do outro lado, quem segurava essas pontas, quem mantinha o Sixers vivo no jogo, era o Harden, que foi ejetado. Então, assim, nesse ponto, tudo estava dando certo pro Brooklyn. Era quase certa a vitória deles. Mas aí o Maxey tirou forças de onde ele não tinha. Incrível como é que esse cara de 20 e poucos anos tá sendo protagonista do Sixers na série. Sim. Incrível, né? É impressionante mesmo. Trouxe de volta o Sixers pro jogo, 25 pontos para eles, eram 5 bolas de 3.
8 pontos seguidos no clutch time e colocou os Sixers na frente, faltando 44 segundos. E foi então que o Embidão, que era para ter passado, que teve só 14 pontos, teve um jogo muito complicado, fez só 5 arremessos de quadra, 5 conversões de arremesso de quadra em 13 tentativas, foi nulo, uma vez mais ofensivamente de novo, né? Mas, Bruno, faltando 8,8 segundos para acabar o jogo, o Nets estava 2 pontos atrás, penetra no garrafão, vão fazer uma bandeja sem marcação, o Embiid fez um toco, acaba o jogo. Então, assim, esse é o impacto, cara, que eu espero de uma estrela em quadra. Eu não consigo criticar o Embiid depois de um jogo de 14 pontos, por mais assim que a gente cobre essas estrelas para serem mais agressivas, e ele pode ser e vai ser, mas como é que você critica um cara tendo feito isso? Na hora que mais se importava. Ontem, quem assistiu a partida concorda comigo. A tática do Nets era pilhar o Embiid pro cara ser ejetado. Sim. Ele jogou o quarto quase que inteiro, com 5 faltas. Então, assim, ele, inclusive, em algum momento de marcação, ele tirava a mão, ele tirava o corpo do adversário para não cometer essa falta e ser ejetado. Então, ele foi muito inteligente, como você falou, ele foi muito resiliente, muito concentrado para não cair na pilha e estar em quadra quando se mais precisou dele para ele fazer esse toco que dá uma tranquilidade muito grande pro Sixers, 3-0, virtualmente decide essa série, né? A receita deve ser bem parecida, né? Vai ser Embiid novamente mais focado em defender, vão precisar contar com o Maxey, eu acho que mais ainda nesse jogo, né? Sim. Enfim, fazer esse jogo de perímetro funcionar. E basicamente, estatisticamente, as séries que chegam a 3-0, muito dificilmente. Não, eu acho que a gente vai ter decidida, essa né? pra praticamente decidida. A questão Eu acho que ontem, vai ser mais enredo, saber. Sim. Com esse enredo foi desmoralizante pra Brooklyn, sabe? Sim, né? Como eu falei, tudo deu certo pros caras e eles ainda perderam. Então, assim, eu acho que eles entenderam que não vai dar. Mas, de novo, crédito pelo que você trouxe no começo do bloco. Resiliência. Esse time do Sixers sempre foi um time culpado por não ter garra, por não ter vontade. Então, ontem, aliás, a série inteira, eles têm mostrado que vão brigar. E isso, pra mim, tem sido a tônica dessa série por parte do Sixers. Então, eu tenho gostado muito do que eu tenho visto deles. É um time que não sabia vencer feio e tá sabendo agora. E todo time que quer ser campeão tem que saber ganhar feio. É isso. E a gente vai ver aí os Sixers provavelmente, né? Se tudo acontecer como está acontecendo, provavelmente a gente vai ver eles ganhando feio aí nesse jogo 4, que vai acontecer também no fim de semana, né? Mais especificamente, Filipão, amanhã vai ser o primeiro jogo de amanhã, então muito provavelmente a gente vai ver essa série sendo decidida aí no sábado mesmo. É isso, gente. Ficamos aqui então com mais um vídeo aqui dos playoffs do 3 pontos e a falta. A gente quer saber agora de você. Deixa aqui seu comentário sobre as séries que aconteceram aí nessa última quinta-feira, ou dos jogos que vão acontecer hoje. Tem muito jogo legal também hoje. A gente vai ter aí mais um embate entre New York Knicks e Cleveland Cavaliers agora, Filipão, no Madison Square Garden. O jogo é outro agora. E a gente vai ter também aí Wolves e Nuggets, né? Mais uma série que também aparenta se encaminhar para uma varrida. E outra que essa daí eu acho que né, a gente pode dizer também que deve se encaminhar para a varrida, que é Atlanta Hawks e Boston Celtics, também indo agora para Atlanta, mas também é uma série que a gente tem visto uma disparidade muito grande entre os dois times. Vamos acompanhar tudo isso e amanhã estamos aqui de volta para falar sobre esses jogos. Não se esqueça de curtir o vídeo e de assinar o canal do 3 Pontos e a Falta para não perder nada aqui nesses playoffs de 2023 da NBA. Filipão, tamo junto, hein? É nóis. Grande abraço para você que tá assistindo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!